continuando o nosso outubro de hoje, eu queria perguntar para vocês que a própria CONIB, a Confederação Israelita Brasileira, ela foi contra o apoio do governo brasileiro à denúncia sul-africana, falando que a decisão vai na contramão de uma, abre aspas, posição de equilíbrio e moderação da política externa brasileira. O governo brasileiro acertou na decisão justamente após essa crítica da CONIB, e a irritação da CONIB é um bom sinal. E nessa eu volto com o Milton. Começo eu? Olha, o caráter dessa carta do CONIB é tão ideológico, tão evidente, que eles colocam o seguinte: eles determinam que o Brasil, para ser correto na política internacional, tem que se alinhar com os Estados Unidos. Que eles conseguem meter nesta carta uma referência à posição do Brasil na questão da Venezuela e na questão do confronto da OTAN com a Rússia através da Ucrânia. Ou seja, como o governo brasileiro não teve a posição, eles colocam identicamente, no caso da Ucrânia contra a Rússia, tem que estar do lado da OTAN, no caso da Venezuela, discutindo com a Guiana, tem que estar com a posição que os Estados Unidos defenderam, no caso de Israel, tem que estar com a posição que os Estados Unidos defendem, que é o direito de Israel de se defender. É de uma canalice que jornalistas reproduzam isso, sempre abrindo suas matérias com aquele atentado bárbaro, terrorista. Hoje está comprovado que das 1.200 pessoas que morreram, muitas morreram por fogo amigo de próprios helicópteros israelenses atirando sobre pessoas correndo. Mais que isso, várias das pessoas, grande parte ali, eram militares, de uma base militar dentro de um kibbutz. Aquilo foi um ato do tal raio céu azul do Hamas? Não, mas eles tratam como tal para depois desenvolver a ideia de que Israel tem o direito de se defender. No direito de Israel de se defender, já que existem 1.200 no mais trágico, como eles dizem, atentado terrorista de Israel, como é que a gente vai qualificar o papel de Israel diante dos quase 30 mil reconhecidamente mortos pelos bombardeios? Porque não se sabe quantos estão embaixo dos escombros e não foram recolhidos ainda. Não se tem ideia da quantidade de desaparecidos. E mais que isso, da quantidade, junto com essa operação genocida, aquela de crime de guerra, de transposição forçada de multidões. Então, a CONIB, que se recolha a seu papel abjeto de representar um governo estrangeiro e tentar influenciar, dentro da realidade brasileira, da soberania nacional, decisões tomadas pelo governo brasileiro. Eles não têm o direito de fazer isso. Não têm o direito, com o que eu me solidarizo com todos que já fizeram a carta de resposta à CONIB e que a enviaram, intelectuais, políticos, etc., e que já enviaram essa carta ao ministro Mauro Vieira. E dou 5 segundos para quem vier depois de mim na... A gente guarda para a sua última exposição, Milton, vai colocar um acréscimo. Eu volto com a Iole. O Milton já fez aqui uma apresentação muito enfática, eu concordo com ele, sobre a hipocrisia dessa ideia de posição equilibrada e posição moderada, que é um absurdo. Eles querem que o Brasil tome um lado claramente pró-Israel e identificam isso como uma posição moderada e equilibrada. Agora, até essa ideia, que muitas vezes aparece também, que é a ideia de que o Brasil sempre assumiu uma posição de neutralidade nos conflitos internacionais ou nas grandes questões internacionais, é uma farsa, é uma farsa. Aliás, é sempre bom lembrar, em 1975, a ONU equiparou o sionismo ao racismo, a ONU. E sabe como o Brasil votou? 75, governo militar. O Brasil votou a favor da resolução. E eu vou trazer essa resolução aqui porque lendo a respeito, eu achei interessante para desnudar esta ideia de que tudo começou no dia 7 de outubro e que, portanto, qualquer posição do Brasil neste momento, do Brasil ou de outros países neste momento, pró-Palestina, é uma posição pró-Hamas e pior, desconsidera que Israel estaria só se defendendo. Nessa condenação,
adoro quando acontece isso, que eu vou buscar aqui meus alfarrábios. Nesta condenação, veja quais as práticas, 1975, que foram citadas e condenadas pela ONU. 1. A anexação de partes dos territórios ocupados. 2. Estabelecimento de assentamentos neles e a transferência de população estrangeira para eles. 3. Destruição e demolição de casas árabes. 4. Expropriação e confisco de propriedades árabes. 5. Evacuação, deportação, expulsão, desenraizamento e transferência dos habitantes árabes dos territórios ocupados e a recusa de seu direito de retorno. 6. Prisões em massa, detenções administrativas e maus tratos da população árabe. 7. Pilhagem de propriedades arqueológicas e culturais. 8. Interferência nas liberdades e práticas religiosas, assim como nos direitos. 9. Exploração ilegal das riquezas naturais, etc, etc. Então, só para vocês terem uma ideia, esta prática, isso tudo que nós estamos vendo concentrado na faixa de Gaza neste momento, é a mesma coisa que Israel vem fazendo desde sempre, desde que o Estado de Israel foi autorizado pela ONU, e a própria ONU já identificou sionismo e racismo, né? Então, isso é importante a gente ter em mente. E, nesse caso, o Brasil se posicionou muito claramente. Sobre a CONIB, não há dúvida de que ela é um exemplo daquilo que falamos agora, de um destes aparelhos. E uma coisa que chama atenção, e eu estou concluindo, que ao contrário do Milton, eu estou sempre devendo tempo, né? Uma coisa que chama atenção é que quando você vai ao site da CONIB, a primeira página está escrito em letras garrafais: somos a comunidade judaica do Brasil. Eles se arvoram como, não somos representantes, somos a comunidade judaica do Brasil. E veja, disso deriva o fundamento dessa disputa ideológica que eles fazem. Nós somos a comunidade judaica, nós defendemos o sionismo. Judeu é igual a sionista. Quem está contra o sionista está contra o judeu e, portanto, é antissemita, etc, etc. Nós conhecemos muito bem este argumento. Então, não há dúvida de que a CONIB é um desses aparelhos. Portanto, a sua irritação não deve nos sensibilizar. Fernanda, travou? Acho que sim. Posso ir? Ana, vai, manda ver, você está ouvindo. Vou lá. Estou aqui, Fernandinha deve ter travado. Concordo muito com tudo que Temer, o Milton falou, com o que a Iole falou também, estou totalmente de acordo. A grande questão é que a CONIB ela tem todo o direito de existir, de reunir a comunidade judaica no Brasil e entre eles terem as suas decisões e defenderem, né, o que pensam. Agora, só que eles já passaram muito além disso, né? Eles têm feito uma confrontação e um ataque mesmo a lideranças políticas brasileiras. Fizeram com o Breno, tem sido mais incisivos com relação ao Breno, mas, por exemplo, com a presidenta do PT, com a Gleisi, quando ela, em alguns posicionamentos dela, foram para o ataque, tentaram constrangê-la e vão usando da prática do lawfare, que é a judicialização e a luta no judiciário, tentando trazer censura para que as pessoas sejam caladas, constrangendo as pessoas com notícias de crime, com tentativa de constrangimento investigativo, associando a muitas falas que são puramente opiniões, e ao Brasil existe liberdade de expressão para você ter a sua opinião, tentando tratar tudo como antissemitismo. Eles não têm feito isso só no Brasil, eles têm feito isso em vários países. Acho que a Iole falou dos Estados Unidos, falou desse caso que acabou ficando um caso icônico da reitora lá em Harvard, que renunciou porque foi feito um cerco a ela e começaram a, inclusive,
tentar fazer denúncias com ela com relação ao passado, à tese dela, ou seja, eles tentam transformar a vida da pessoa num inferno, e assim, com a expectativa de que isso cale as pessoas. Por que eles precisam calar as pessoas? Deve ser porque a verdade, ela é muito inconveniente, a verdade, ela é muito... traz muitos distúrbios, né, para que eles consigam sustentar a sua narrativa como uma narrativa hegemônica. Na verdade, é uma luta pela hegemonia da narrativa. Então, toda ameaça que eles têm de deslocamento da hegemonia desta narrativa, eles fazem. Eles têm práticas muito, muito ruins, né? Não só a CONIB, como outros que praticam, né, defendem e praticam a ideologia do sionismo. Aqui mesmo, em quase todas as lives que eu tenho participado sobre, principalmente essa questão de Israel e Palestina, até o Beto, que está sempre aqui com a gente, colocou isso, eles tentam constranger a gente todo o tempo, eles ficam constrangendo, ficam cercando, ficam instigando, mas felizmente no Brasil há justiça, no Brasil há leis, e é nisso que a gente também tem que apostar para parar com esse assédio, né, que eles fazem.